Laboratório São Camilo, ciência em benefício da vida. E supernatu.com.br, tudo o que você precisa para a sua alimentação. E hoje o CBN Saúde vai tratar de um tema delicado, que é a depressão. Depressão que muitas vezes leva àquele ato extremo que nós sabemos preocupa muito a sociedade, talvez até muito mais perto de nós do que nós pensamos, que é o suicídio. Mas o que é a depressão? Na infância, por exemplo, na adolescência. Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo a psicóloga Raquel Santana Proença. Raquel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia. Bom dia. Gostaria de também dar um bom dia para os seus ouvintes e agradecer pelo convite para a gente falar sobre esse tema tão importante, tão contemporâneo, que é a depressão na infância e adolescência. Raquel, eu queria falar um pouquinho sobre o que é a depressão. Como é que a gente pode definir a depressão? O termo médico utilizado é transtorno depressivo maior. E ele é caracterizado primariamente por uma alteração de humor. O que as pessoas se confundem é porque sempre imaginam que vai ter um sentimento de tristeza associado, mas também a gente pode ter um sentimento de vazio ou até de falta de sentimento, né? E a gente vai ter outras alterações, como a anedonia, que é a perda do prazer para realizar atividades que antes eram prazerosas, a bulia, que é a falta de vontade, falta de ânimo. A gente tem alteração em funções neurovegetativas, como, por exemplo, sono, apetite, e até funções cognitivas, como raciocínio e memória. A questão é complexa, quer dizer, você vai ter uma série de fatores que podem envolver a depressão, comportamentos que quase sempre, quando você fala de depressão, não estão associados. Quer dizer, você pode ter uma euforia, uma pessoa eufórica, por exemplo, que é depressiva. Sim, daí é o que a gente chama de transtorno bipolar, que não deixa de ser um tipo de depressão, no sentido de que a gente chama o transtorno depressivo maior de depressão unipolar, porque a gente só vai ter o polo depressivo. Mas o transtorno bipolar, a gente pode ter oscilações de humor, com episódios de euforia e mania, e episódios de depressão e tristeza e melancolia, enfim. Agora, quando a gente fala em depressão, a depressão deve dar sinais, né? A gente estamos falando de infância, adolescência, e envolvemos muito pais, família, quem vive junto com a pessoa, por mais que não sejam só em crianças e adolescentes. Como é que eu percebo isso? Como é que eu começo a olhar para quem está do meu lado e pergunto, será? Isso é muito importante a gente conversar, porque quanto mais precoce for iniciado o tratamento, melhor a resposta clínica, né? Então, um transtorno depressivo leve ou moderado, que são os sintomas iniciais, o que a gente vai ter que perceber na criança ou no adolescente? Primeiro, né, nessa faixa etária, eles têm muita dificuldade de expressar as emoções. Então, é muito comum eles manifestarem no corpo isso. Então, é uma faixa etária que tem muita somatização, queixas clínicas inespecíficas, dor de cabeça, dor de barriga, dor no peito, e muitas vezes não tem um correlato biológico se o médico pediatra for investigar. Também é muito comum nessa faixa etária a criança ou adolescente começar a se queixar de cansaço, falta de ânimo, indisposição, deixa de realizar atividades que antes eram prazerosas, então muitas vezes deixam de brincar ou falam que está tudo muito chato. E como a gente também pode ter um comprometimento na função cognitiva, pode vir acompanhado de uma queda no rendimento escolar. Então quer dizer que existe sintomas que aparentemente você considera normal, os pais às vezes deixam passar despercebido, mas são sinais pequenos que a criança demonstra. Um deles que você falou é assim, você tem alguns sintomas de algumas doenças, você vai ao médico, não tem nada. É uma busca de chamar a atenção, é como se a pessoa quisesse dar um sinal de alerta. Não deixa de ser, né? Como a criança e o adolescente muitas vezes tem uma dificuldade de identificar mesmo o sentimento, de nomear, de falar o que eu estou sentindo é tristeza, o que eu estou sentindo é raiva, o que eu estou sentindo é frustração, o corpo fala, né? Então a gente fala o seguinte, que aquilo que não é dito, aquilo que não é expresso vira sintoma físico. Também pode cursar com alteração de sono ou apetite, para mais ou para menos. Então o indivíduo pode apresentar ganho ou perda de peso, insônia ou sonolência excessiva ao longo do dia. Ele foge à normalidade, ele foge àquilo que você chamaria de um cotidiano estável, é isso? O transtorno é aquilo que transtorna, é aquilo que gera prejuízo social. Então, ele deixa de ter aquele funcionamento basal dele.
tem uma queda, né? Uma ruptura do funcionamento. Como é que você chega na criança e no adolescente? Porque, quer queira, quer não, eles têm um mundo muito próprio. E, às vezes, o canal de contato, que aparentemente é fácil, né? Senta aí e fala o que você tem. Nem sempre é assim. Como é que é isso? Isso é muito bom você ter falado, assim, em crianças, eu acho que a principal maneira delas se expressar é através da brincadeira. Então, por isso a importância de retomar a brincadeira com os filhos e até a brincadeira dentro da própria comunidade com os pares, ali ela se expressa. Já o adolescente, a expressão de sentimentos nem sempre é falar sobre o que ele está sentindo. Ele pode tocar uma música, ele pode escrever um texto, ele pode pintar. Isso é uma maneira de expressar o sentimento, então nem sempre é tão simples, nem sempre é sentar e conversar, mas a gente tem que estar atento a todos esses detalhes, e é importante que eles tenham um canal de expressão. Redes sociais. Pais devem ficar atentos a isso, porque muitas vezes o adolescente se expressa nas redes sociais o que ele não expressa em casa, por mais que um monte de amigo virtual, né? Mas isso é importante, quer dizer, os pais têm que saber acessar o Facebook, mesmo o Instagram dos seus filhos, abordar esse mundo deles. Com certeza, né? Eu acho que hoje em dia, na sociedade contemporânea, as redes sociais fazem parte do cotidiano da criança e do adolescente, e muitas vezes é ali onde eles vão se expressar. Na clínica, eu atendo muitos pais que vão perceber que algo está acontecendo por causa de algo que é postado na rede social, muitas vezes como um grito de ajuda ou de socorro. Então quer dizer que você tem ali uma sinceridade subliminar, que a gente chama. Está falado e não está falado. Às vezes, pequenos sinais e comentários sobre a vida, comentários sobre si mesmo, ou falas um pouco mais tristes, depreciativas, podem estar te denunciando que você tem alguém com depressão ao seu lado. Sim, mas eu acredito que antes de chegar na rede social, isso já foi expresso de alguma outra maneira. Eu acho que a rede social, isso é um grito último, acho que é um último recurso. Assim como o comportamento autolesivo, que a gente chama de automutilação. Muitas vezes a gente só vai perceber que aquele indivíduo está em sofrimento quando ele faz automutilação. E eu já vejo como um grito último, assim, antes disso acontecer, ele já deu sinais de que algo errado estava acontecendo. Ou seja, quando ele começa a destruir a própria vida dele. Exatamente. Ele começa a destruir as coisas dele. Ele já começa a não fazer aquilo que é objetivamente coisas dele, para ele. A gente não vê mais pulsão de vida, né? É uma criança, é um adolescente que não tem planos para o futuro, pode cursar com baixa autoestima, sensação de ódio em relação a ele mesmo. Então a gente vai observando isso com comportamento muitas vezes autodestrutivo. Ou seja, em determinado momento, para um depressivo, o pior inimigo dele é ele mesmo. Sim. Estou conversando com Raquel Santana Proença, estamos falando de depressão, que muitas vezes pode levar a suicídio. Nosso próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho de quem é a culpa da depressão. A depressão sempre existiu nas outras gerações? Será que as crianças e adolescentes do passado tiveram e os pais não percebiam? Ou isso é coisa do nosso mundo contemporâneo? Esta sociedade está produzindo a depressão em larga escala. Daqui a pouquinho a gente volta. Ciência em benefício da vida. Agora são 10h48. Eu estou conversando com, e eu tenho que corrigir isso, a psiquiatra Raquel Santana Proença. Estamos conversando sobre suicídio, depressão. E eu estava comentando agora, até deixei isso em aberto no final do primeiro bloco. Doutora Raquel, quando a gente fala de depressão, é uma doença histórica, do tipo criança e adolescente do passado tiveram, a gente só não se importava com isso, dessa mesma proporção que tem hoje? Ou essa dimensão da depressão é coisa da atualidade? Não, há relatos, né, de longa data de depressão já em crianças e adolescentes, mas a gente observa um aumento da prevalência, ou seja, cada vez mais tem crianças e adolescentes deprimidos. Tem uma influência da sociedade contemporânea. Então, como a gente estava conversando, antes a gente tinha um apoio da comunidade, né? As crianças, os adolescentes saíam às ruas, saíam às praças, tinham a família mais próxima, então eles tinham onde elaborar a angústia. Hoje, cada vez mais, com o isolamento das crianças e adolescentes em lugares fechados, em apartamentos, uso só de aparelhos eletrônicos, eles não têm onde elaborar essa angústia que as crianças do passado também tinham. Mas tinham um lugar para colocar isso. Era o que a gente estava conversando. De repente, as crianças do passado, vou incluir agora na minha infância, você tinha
amigos que você jogava bola, soltava pipa, brincava na rua, aquele grupo de amigos que era uma constante, ao mesmo tempo eles eram um suporte seu para você encarar as coisas. Com certeza. Os pais dos amigos que você conhecia, que você sabia o nome, você frequentava a casa, espaços públicos como praças, né? Eu acho fundamental a gente ter espaços de lazer, de cultura. Eu acho que isso é uma forma de prevenir a incidência de transtorno depressivo em criança e adolescente. Ou seja, a gente a gente vivia jogado no meio de pessoas, hoje a gente está quase sempre jogado na solidão. Exatamente. Como a gente tinha conversado, né? Quando uma criança sofria bullying antes, estava lá jogando bola com os amigos, sofria bullying, elaborava muitas vezes ali mesmo aquilo. E hoje não, muitas vezes a criança traz a angústia do bullying para casa e tem que elaborar aquilo sozinho. Agora, quando você tem que elaborar o mundo sozinho, e esse mundo tem uma série de sugestões eletrônicas, jogos, tem redes sociais, o que não falta é viva assim, viva daquela forma, ou até te levam a uma atitude extrema, né? Esse mundo de respostas fáceis para as pessoas, para os adolescentes de hoje, como é que se lida com isso? É isso, quando você fala de respostas fáceis, eu acho interessante a gente pensar que hoje, muitas vezes, as crianças e os adolescentes sentem falta da falta. A falta é essencial para a construção da nossa subjetividade. Como assim a falta da falta? Explica isso um pouquinho. Muitas vezes, né, a criança ou adolescente, eles têm aparentemente tudo, né? O brinquedo que eles querem, a último lançamento da tecnologia. E é importante para a construção da nossa personalidade que a gente tenha limites, que a gente saiba lidar com a frustração, que a gente saiba elaborar a falta, porque se a gente sempre esteve acostumado com o excesso, com a ausência de limites, com a ausência da falta, quando isso acontece, é muito desestruturante, porque a gente não está preparado para lidar com uma perda ou com uma frustração. E aí essa frustração pode dar para nós uma resposta que esse mundo do tudo pode não dá, que é aquela coisa tipo, eu tenho meus limites, tem seres humanos, eu também posso ir até aqui, o porquê que nem sempre eu posso ter tudo, aí você descobre que você é uma pessoa da qual as pessoas se importam com você, ou as pessoas convivem com você. Eu acho que para quem cuida, para os pais, o falar não é uma das melhores maneiras de demonstrar amor. Muitas vezes é muito mais difícil falar não, lidar com a angústia daquele adolescente, daquela criança e conseguir abordar aquilo, do que não falar não e entregar para a criança aquilo que ela quer, né? Um brinquedo, enfim, aquilo que é o desejo dela. Então, eu acho muito importante a colocação de limites. Os limites, eles colocam um contorno na criança. Ela sabe até onde ela pode ir. E isso é papel dos adultos. Adulto. Quem cuida? A gente estava até comentando agora no intervalo. A gente tem que também saber cuidar de quem cuida. De repente você detecta que tem uma depressão num filho seu, criança, adolescente, ou em alguém que você cuida, que você é responsável. Não é fácil lidar com alguém com depressão. Exatamente. Muitas vezes a criança ou adolescente é quem vai denunciar o sofrimento de algum adulto da família ou da própria família enquanto dinâmica. Então, é fundamental que os adultos se cuidem para não refletir esse sofrimento na criança. A gente está percebendo o aumento da prevalência e da incidência de depressão cada vez mais em idades menores, até faixas pré-escolares. E a nível de sociedade, eu percebo que é um reflexo do sofrimento do mundo adulto cada vez mais em idades menores. E isso acontece também dentro do núcleo familiar. Então, tanto do ponto de vista genético e hereditário, um familiar com depressão é um fator de risco para a criança ter depressão, além do próprio funcionamento, porque um pai deprimido, ele não consegue dar o suporte que aquela criança precisa por questões próprias dele, né? E aquela coisa também de achar que depressão é frescura, né? Cada vez mais eu acho que a gente tem quebrado esse paradigma, mas ainda é uma questão muito importante, assim, de ser debatida em sociedade. No mês de setembro, que está chegando aí, a gente tem um mês do Setembro Amarelo, que a gente debate, né? É um mês de prevenção ao suicídio, porque a depressão, ela é letal. Ela pode cursar tanto com a morte por suicídio, como até por incapacidade laboral e perdas de anos funcionais. Então, é uma doença muito incapacitante. Doutora Raquel, fala de tratamento. A gente sabe que, quando se fala da psiquiatria, você tem um atendimento psicológico, acompanhamento, mas também tem aquela coisa de, às vezes, ter que dar medicamento.
Como é que é esse tratamento? Até onde vai essa medicação? Como é que se gerencia medicamento? Medicamento é ruim, porque muitos pais falam assim, vou lá dar medicamento para meu filho na infância, o menino vai crescer, a menina vai crescer dependente do medicamento, e eu acabo botando um vício na vida do meu filho, junto com a depressão. Exatamente. Muitas vezes o psiquiatra da infância e adolescência, ele é quem vai avaliar esse paciente para ver se ele tem ou não indicação para medicação. Casos leves, normalmente, a gente só indica o tratamento psicoterápico com um profissional da psicologia. Já casos moderados ou graves, muitas vezes tem a indicação da medicação. E medicar nessa faixa etária, quando tem indicação, ajuda a evitar a cronificação desse transtorno. Então, muitas vezes a gente consegue remissão dos sintomas, ou seja, a cura pelo tratamento com a medicação, para evitar que tenha que usar a medicação no futuro. E o tratamento com medicação, ele tem início, meio e fim, né? Normalmente a gente busca estabilidade clínica por um período de 6 meses a 1 ano, e depois a gente retira a medicação, e sempre acompanhado por um profissional da psicologia, que é o espaço onde o adolescente vai expressar os sentimentos. Bom, aí tem aquele pai preocupado em medicar o filho, que é um mal menor, e tem aquele pai louco para medicar o filho, que eu acho que é um mal maior, né? Exatamente, porque a medicação, eu acho que ela trata os sintomas, mas ela não ensina. Ou seja, se você tem uma dificuldade de lidar com frustração, só a medicação não vai dar conta disso. Você precisa de um espaço para trabalhar essa questão. Por isso que eu falo que é sempre a medicação junto com o tratamento psicoterápico. Aí, no caso, a pessoa que sofre de depressão, ela tem que saber se auto-administrar, tem que ser educada a administrar ela mesma. Eu acho que a medicação vai dar a força para o indivíduo conseguir se auto-administrar. Mas só a medicação sozinha, eu acho que não resolve. Aí, quando alguém se auto-administra, eu vou fazer uma afirmação, aí o pessoal me corrija se estiver errado, né? A depressão, em determinados momentos, ela é a nossa capacidade de controlar nós mesmos. Às vezes ela não tem cura efetivamente. O que a gente tem que ter é um potencial de transformar ela em algo dominável. Eu acredito que sim, mas em casos graves isso é muito difícil, porque em casos graves você não tem energia para fazer isso. Daí que eu acho que entra o papel da medicação. Ela vai te dar força para conseguir promover essa mudança, que é importante. Eu conversei com a psiquiatra Raquel Santana Proença, falamos de suicídio, e num outro momento quero falar sobre, falamos de depressão, no outro momento eu quero falar de suicídio, que eu acho uma coisa importante, muito importante. Falamos de depressão na infância, na adolescência, formas de tratamento, sintomas que a doença tem, como é que fica a figura dos cuidadores. Doutora Raquel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui ao CBN Saúde. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de falar desse tema, que a gente percebe cada vez mais a importância dele, a gente tem visto isso no nosso cotidiano. Muito obrigado pela sua presença e pelos seus esclarecimentos, que ajudam muito a gente a prevenir a depressão, a gente a tratar a depressão e evitar um mal maior, que ela pode chegar, inclusive, que é o suicídio. A vida vale muito a pena e a gente tem que aprender a gostar da vida que a gente tem. 10h58.